para não ter confusão em relação a isso, tá? Se tiver alguma pergunta em relação à sequência das aulas ou qualquer coisa assim, é só mandar um e-mail para mim perguntando que eu posso explicar mais uma vez, se for necessário, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Só relembrando, semana passada a gente falou sobre os paradigmas, né, que nós temos em relação à interpretação, né, de Israel com a igreja e tudo mais, como que esses dois interagem. E nós, ao final da aula, apresentamos o paradigma dos irmãos. O paradigma dos irmãos, como nós falamos, é um paradigma mais fiel ao contexto histórico que nós encontramos no primeiro século, né? Nós percebemos aqui a antiga fé de Israel, que corresponde mais de perto àquilo que nós realmente encontramos no Antigo Testamento, né? E daí a gente contou uma rápida história, né, do que aconteceu no período pós-exílico, quando eles retornam da Pérsia, da Babilônia, e vão reconstruir Jerusalém. E tem muitas divergências políticas, religiosas e tudo mais que acontecem durante esse período, que acabam resultando em diferentes movimentos judaicos no primeiro século, e é este o contexto que nós encontramos, então, quando chegamos na época do Novo Testamento, mais ou menos no primeiro século da nossa era, né? E é este contexto histórico, que a gente mencionou semana passada, que nós vamos explorar um pouco mais nas aulas a seguir. Hoje, no entanto, vamos focar nos manuscritos do Mar Morto, né, na história da descoberta e divulgação, os tipos de manuscritos que foram encontrados, mas mais especificamente qual a relevância dos manuscritos do Mar Morto para o estudo do Novo Testamento, né? Não só sobre o Novo Testamento, mas sobre a Bíblia, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo. E o ponto da aula de hoje é justamente isso, que os manuscritos do Mar Morto ofereceram para nós uma fonte histórica de documentos históricos daquela época, mais ou menos em torno da época do Novo Testamento, que nos ajudaram a entender um pouco melhor o contexto do Novo Testamento através de outras fontes, né? Justamente através dos manuscritos do Mar Morto. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Para começar, vamos falar um pouco sobre a história dos manuscritos do Mar Morto. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles, né? Mas a história da descoberta deles é uma história bem interessante. E só para mostrar um pouco, né, essas fotos aqui, só para vocês conhecerem um pouco o que estamos falando quando estamos nos referindo ao Mar Morto e tudo mais. Essa foto aqui da esquerda é uma foto do Mar Morto, né? E a região onde os manuscritos foram encontrados é justamente bem perto deste local. Só lembrando que o local ali do Mar Morto é um local bem abaixo do nível do mar. E o Mar Morto a água não sai de lá, né? Ela vem através do Rio Jordão, mas não tem nenhuma saída para a água do Mar Morto, por ser justamente um ponto muito baixo, né? E além disso, é uma região bem deserta, bem seca e quente. E por causa disso, facilitou e auxiliou muito com que os manuscritos fossem preservados. Como a gente sabe, né, esse material que eles usavam para escrever antigamente era um material muito frágil, muito fácil de se deteriorar. Qualquer umidade, qualquer coisinha assim, já rapidinho sumia, né? Então, por isso que este local aqui do Mar Morto foi muito propício justamente para a preserva destes manuscritos. Mesma coisa a região do Egito, né? A região do Egito também foi uma região onde muitos manuscritos de outro contexto foram encontrados,
mas também por causa desta questão do clima, né, que é um clima muito propício para a preservação destes manuscritos. Aqui no meio temos uma foto, né, da caverna, uma das cavernas onde os manuscritos foram encontrados. Vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. E nessa foto à direita temos uma foto da região, da parte do Museu de Jerusalém. Esqueci o nome em português, em inglês é The Shrine of the Book, o local do livro, uma coisa assim, que é onde a gente encontra muitos desses manuscritos do Mar Morto, que as pessoas podem visitar hoje, né, no Museu de Jerusalém. E aqui no centro, que vocês podem ver, é justamente o rolo de Isaías, que é o rolo mais completo, maior e mais completo que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Mais uma vez, vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Então, vamos para a história dos manuscritos. Tudo começa por volta de 1946. E algumas lendas, né, contam que foram pastores beduínos que encontraram. Eles estavam justamente procurando uma ovelha, algum bode que se perdeu do rebanho. E procurando, então, essa ovelha, eles se deparam com uma caverna. E antes de entrar na caverna, eles atiram uma pedra lá dentro para ter certeza que não tem nenhum animal ou alguma coisa assim lá dentro. E ao jogar a pedra, eles ouvem um barulho de jarro de cerâmica quebrando, né? E como não saiu nenhum animal selvagem lá de dentro, eles entram dentro da caverna para investigar. E ali eles encontraram esse jarro que havia quebrado por causa da pedra que eles tacaram. E dentro desse jarro havia manuscritos antigos. Logicamente, os beduínos não sabiam muito bem do que se tratava, e eles pegaram esses manuscritos e venderam para um negociante de antiguidades. Comprou 3 rolos por menos de $100. Super barato, né? Este negociante de antiguidades revendeu os manuscritos, comprou outros manuscritos no ano seguinte, e assim foi, de mão em mão, até que um deles foi vendido para o cabeça do Mosteiro de São Marcos, em Jerusalém. Então foi a partir daí que os especialistas começaram a perceber, opa, tem esses manuscritos que estão no mercado, de onde que eles estão vindo, que tipo de manuscritos que são, e começaram a investigar e ir um pouco mais atrás disso. Até que foi parar na mão do professor Sukenik, na Universidade Hebraica, em Jerusalém. E então, quando os estudiosos começaram a realmente estudar esses manuscritos, eles estimaram que os manuscritos deveriam ser por volta do ano 100 antes de Cristo. Então, manuscritos muito, muito antigos, né? Cerca de 3 anos depois que os primeiros manuscritos foram descobertos, eles foram trazidos para os Estados Unidos. E notem este anúncio aqui no jornal, né? O anúncio está falando de 4 manuscritos do Mar Morto. E daí o anúncio está falando sobre manuscritos bíblicos datados a mais ou menos o ano 200 anos de Cristo, que estão à venda. Este seria o presente ideal para uma instituição educacional ou religiosa, né? Ainda não se tinha muita ideia do valor desses manuscritos. Até que, em 1954, um mediador comprou os manuscritos, ele viu esse anúncio, foi atrás, comprou os manuscritos e pagou por eles $250 mil. Então imagina, em menos de 10 anos, o valor desses manuscritos subiu de 100 para $250 mil, né? E desde então que eles começaram a perceber realmente o valor destes manuscritos que haviam sido encontrados. A questão é que os manuscritos eles foram encontrados durante um período muito turbulento da história de Israel.
Lembrando, os primeiros manuscritos foram encontrados por volta do ano 46-47. Este foi o mesmo ano em que Israel declarou a sua independência. Nos anos seguintes, 48, 49, foi a Guerra da Independência de Israel. E os manuscritos estavam justamente sendo descobertos mais ou menos nessa época. As próximas escavações continuaram, desvendaram mais 5 cavernas, com muito mais outros manuscritos, e isso daqui tudo durante o período pós-guerra, enquanto Israel estava se reconstruindo depois da Guerra da Independência. Alguns anos mais tarde, em 55, 56, arqueólogos encontraram mais 5 cavernas, com mais manuscritos, e este foi mais ou menos o período da Guerra... Perdão. A Guerra do Sinai com o Egito. Então, mais uma guerra, né? E deixa eu só contar um pouco uma experiência minha que eu tive em Israel, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona este processo de escavação em Israel. Em 2014, eu tive o privilégio de participar de uma escavação arqueológica na cidade de Laquish, né? E era pra gente estar lá durante 8 semanas ao todo. O problema é que, na metade de julho, a escavação era para durar junho e julho. No começo, metade de julho, mais ou menos, estourou a guerra com a faixa de Gaza, né, com a Palestina. E por causa disso, assim, literalmente, a gente estava lá no nosso acampamento à noite, aparecia os sinais, né? Que daí a gente tinha que ir nos bunkers, que era lugar protegido contra as bombas. Alguns de nós, né, nos aventuramos a sair lá fora para ver como que acontecia e dava para ver os mísseis realmente sendo lançados e interceptados pelo exército israelense. Então, literalmente, uma guerra com míssil e tudo, né? Acontecendo em 2014. Pouco tempo atrás. E por causa disso, nós tivemos que evacuar, sair de Israel, e a gente foi para a Jordânia, e então da Jordânia que nós viajamos de volta, né, para os Estados Unidos, e não pudemos completar a nossa expedição de escavação em Laquish, né, naquele ano. Então, e isso foi poucos anos atrás. Agora imagina ter que participar de escavações arqueológicas em Israel na década de 40, né? 1940, 50, no meio de uma guerra bem mais violenta, muitas outras coisas acontecendo ali. Então, realmente, não é nada fácil este trabalho de arqueologia em Israel, ainda mais por causa de todas essas tensões políticas que existem ali na região, né? É bem complicado. Ao todo, foram encontradas 11 cavernas em toda a região ali de Qumran. E as cavernas estavam espalhadas mais ou menos numa área de 20 quilômetros ao leste de Jerusalém. E além das cavernas onde se encontraram os manuscritos, foi encontrado também as ruínas de um complexo de uma comunidade, que provavelmente foi justamente a comunidade que copiou e preservou os manuscritos nas cavernas, né? Então é mais ou menos isso que nós vemos ali na região. Aqui, como vocês podem ver, onde está a setinha vermelha, é mais ou menos a região de Qumran. E Jerusalém está aqui nessa estrelinha vermelha. E é interessante, se vocês notarem no mapa, como eu mencionei, o Mar Morto ele é bem abaixo do nível do mar, né? Uma região bem baixa, bem deserta. Já Jerusalém, 20 quilômetros de distância ali, bem pertinho, Jerusalém está no topo das montanhas, né? Então é um desnível bem grande de Jerusalém até chegar aqui no Mar Morto. E Qumran fica justamente
do lado oeste do Mar Morto. E temos aqui essas cadeias, né, quer dizer, deixa eu explicar no próximo mapa aqui. Mas aqui embaixo, como vocês podem ver, temos aqui as ruínas da comunidade que foi encontrada ali, que foi identificada como sendo os essênios. Depois a gente fala mais sobre eles. Aqui mais algumas fotos para vocês verem. Então, eu quero chamar a atenção de vocês nessa foto aqui do lado direito em cima. O Mar Morto está do lado esquerdo da foto, aqui da comunidade, então seria mais ou menos nessa direção, tá? Aí temos a comunidade, e do lado direito, notem que tem este vale, né? É um vale, e do outro lado do vale, então, é onde começa a cadeia montanhosa, onde estão as cavernas, tá? E são nessas cavernas que os manuscritos foram encontrados. Entre as ruínas aqui que foram encontradas, temos alguns mikvaot que foram encontrados. Mikvaot é justamente isso que vocês veem na foto grande. É quase um tanque, né? Um tanque de água que era utilizado para rituais de purificação, algo que era muito importante para a comunidade de Qumran ou os essênios, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso também. Então agora vamos ver um pouco que tipos de manuscritos foram encontrados em Qumran. Em primeiro lugar, quando a gente fala de manuscritos, a gente tem que lembrar que estamos falando, na verdade, de fragmentos, né? Embora, como eu já mencionei, o clima bem seco e árido ali da região é muito propício para a preservação desses manuscritos antigos, mesmo assim, estamos falando de manuscritos com mais de 2.000 anos de idade. Então, muitos deles estavam completamente deteriorados. Alguns manuscritos só restaram alguns fragmentos, alguns pedaços parciais, né, do manuscrito. Então, esse tipo de achado torna todo o processo muito, muito delicado e demorado, né? Porque além dos arqueólogos descobrirem esses manuscritos, eles precisam tomar muito cuidado para preservar os manuscritos. Qualquer alteração de umidade ou luz muito forte, essas coisas assim, tudo isso já pode prejudicar o manuscrito, e não queremos que isso aconteça, né? Então tem todo um processo super demorado de catalogação, fotografia, reconstrução, quase que um quebra-cabeça, né? Tentando identificar que fragmentos pertencem a quais manuscritos e tudo mais. Só depois disso é que os estudiosos realmente podem sentar e trabalhar na tradução dos manuscritos e depois publicar o que esses manuscritos significam, né, para o estudo do judaísmo, da Bíblia, do Novo Testamento, etc., né? Então é um processo muito, muito longo e demorado. Para vocês terem ideia, até a década de 90, década passada, ainda estava saindo novas publicações com base aqui dos manuscritos do Mar Morto, para vocês terem ideia de quão demorado é realmente este processo. Então, que tipos de manuscritos foram encontrados? Temos basicamente quatro tipos de categorias, quatro categorias principais de manuscritos. Em primeiro lugar, temos fragmentos bíblicos. E aqui lembrando que quando estamos falando de fragmentos bíblicos, estamos nos referindo à Bíblia hebraica, tá? Ao nosso correspondente ao Antigo Testamento. Naquela época, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito e muito menos copiado e preservado aqui na comunidade de Qumran. Provavelmente a comunidade de Qumran foi destruída nas guerras judaicas, na década de 60, então, que é justamente quando o Novo Testamento estava começando a ser escrito ainda. Então, quando estamos falando aqui de fragmentos bíblicos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, estamos nos referindo aos livros do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Segundo lugar, fragmentos extrabíblicos.
Depois temos documentos sectários, documentos especialmente escritos pela própria comunidade de Qumran. E, por último, alguns outros textos. Vou explicar cada um com um pouco mais de detalhes. Então, em primeiro lugar, os fragmentos bíblicos. Interessante é que fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção do livro de Esther, foram encontrados no manuscrito do Mar Morto. Isso é muito significante, né? Alguns dos textos estão em paleo-hebraico, é uma forma mais antiga do hebraico. Algumas são traduções para o aramaico, que era a língua mais falada na religião na época. E também temos alguns pergaminhos em formato de mezuzot e tefilim. Mezuzot são fragmentos bíblicos que vocês já podem ter visto, são fragmentos bem pequenininhos com versos da Torá. Geralmente temos a Shema, né, de Deuteronômio 6. E esses fragmentos são enrolados, colocados em potinhos e colocados nas portas das casas, né? Os judeus até hoje continuam com essa prática. Estes são os mezuzot. Os tefilim também são pedaços ou fragmentos, porções bíblicas da Torá enrolados, e estes são enrolados nos braços ou colocados aqui na testa em momentos de oração, né? Alguns judeus mais ortodoxos também continuam com esta prática até hoje. Em seguida, temos fragmentos extra-bíblicos, e aqui estamos falando de porções de livros apócrifos, né? Como Eclesiastes de Ben Siraque, Tobias, paráfrases bíblicas, tudo mais. Tá? Então, esse aqui estamos nos referindo a outros livros judaicos que não estão necessariamente na Bíblia hebraica propriamente dita. Em seguida, temos documentos sectários, e quando estamos falando de documentos sectários, estamos falando de documentos produzidos pela comunidade de Qumran, tá? Era uma comunidade bem específica, tinha algumas crenças específicas deles, algumas interpretações bíblicas próprias da comunidade de Qumran. Então, esses documentos foram documentos produzidos por eles. Também são alguns, por exemplo, textos legais, né, com algumas regras ali da comunidade, algumas orações litúrgicas que eles utilizavam nos seus rituais de adoração, e algumas normas internas da comunidade também, né, entre outras coisas. Eu vou explicar o que são os pesher mais para frente, quando a gente entrar mais nos outros detalhes. E por último, outros textos. Estes textos não foram encontrados necessariamente nas cavernas de Qumran. Aqui estamos falando de textos encontrados nas proximidades, seja em Massada, né, aquela fortaleza construída por Herodes, depois utilizadas também por algumas forças armadas judaicas que estavam resistindo aos romanos, né? Então aqui são outros textos produzidos em outros contextos, e inclusive algumas, tipo, cartas de soldados, cartas de Bar Kokhba, e esses daqui já são textos um pouco mais tardios, né, da segunda revolta judaica, já no segundo século. Então, quando estamos falando de manuscritos do Mar Morto propriamente dito, geralmente são um pouco mais antigos, por volta do primeiro século antes de Cristo, início do primeiro século da nossa era, tá bom? Ok, alguma pergunta até aqui sobre a história dos manuscritos, os tipos de manuscritos encontrados? Lembrando que se tiver alguma pergunta, é só clicar no íconezinho da mãozinha para eu saber, ou então pode digitar também no bate-papo, que eu posso ler a pergunta por ali também. Oi, Erdene, é esse mesmo que fala seu nome? Isso, Erdene. Ok. Então, o que eu queria saber é se esses outros textos, eles foram também encontrados
em cavernas ou não? Como é que eles foram encontrados? Então, não foram necessariamente em cavernas, não. Temos, por exemplo, Masada, que eu mencionei, né, que já é outra... É bem perto ali da região de Qumran, mas é uma fortaleza no topo de uma montanha. E ali temos outras, um contexto um pouco diferente, né? Aí não são cavernas mesmo. Então, alguns desses outros textos foram encontrados ali. Ou em algumas outras regiões, assim, lugares perto, mas não necessariamente nas cavernas propriamente ditas. Oi, Ed Wagner. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de saber esses livros como Eclesiástico, Epístola de Jeremias, Tobias, o que eles não fizeram parte do cânon da Bíblia hebraica? Não sei se algum deles fez, na verdade. Boa pergunta, e nós vamos responder isso daqui a pouco, na interpretação do que significa, tá bom? Então, vou deixar para responder daqui a pouco. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Éder, sim, boa noite. Éder, você tá... Oi, sim, agora estamos ouvindo. Tá, eu, assim, sou um estudioso bíblico também, e, assim, fascinado, né, por conhecimentos bíblicos, e eu tenho pesquisado há pouco tempo atrás sobre os codex, né, existem vários codex lá, e eu gostaria de saber, assim, igual tem acho que é sináticos, e muitos outros, né, muratoriano, vários outros mais, assim, se esses codex, assim, a origem desses codex, assim, será que foi encontrados também, assim, em cavernas, ou foram escritos, assim, dos textos originais? Boa pergunta. Então, para aqueles que não sabem, né, Codex é o nome que se dá para livros em formato de livro como nós conhecemos hoje, né? Temos os rolos, que são esses que foram encontrados aqui no Mar Morto, que daí realmente são textos bem grandes, assim, que daí foram enrolados, por isso que a gente chama de rolo. Aí Codex são mais tardios, né? Em formato de livro mesmo, com uma capa e tudo mais. Esses que você se referiu, o Codex Vaticano, Sinaíticos e tal, esses já são manuscritos do Novo Testamento. Então, estes são mais tardios. O Vaticanos e os Sinaíticos, ambos são por volta do 3º ou 4º século, né? Que eles foram escritos. Estes já foram encontrados em outros contextos, não assim em cavernas. Os Sinaíticos, que é um livro lindo, maravilhoso, né? Que tem uma Bíblia completa, livros do Antigo e do Novo Testamento já, mais ou menos do 4º século. E ele foi encontrado, na verdade, num mosteiro que fica na Península do Sinai. Então foi um estudioso mais ou menos, acho que nos anos 1800 e alguma coisa, visitando o mosteiro, procurando ali na biblioteca do mosteiro, né? Que então ele encontrou este manuscrito antigo. Então, estes manuscritos do Novo Testamento, muitos, assim, estes em formato de livro mesmo, foram encontrados mais dessa maneira, né? Tem o Codex Vaticanus, que foi encontrado na biblioteca do Vaticano. Então, temos alguns fragmentos também do Novo Testamento, que aí foram encontrados também em alguns outros contextos, mas quando estamos falando desses aí que você se referiu, esses livros mais completos, bonitos, grandes e tal, aí foram encontrados mais assim, em bibliotecas antigas mesmo. Bibliotecas antigas. Uhum. Sim, entendi. Ok. Imagina. Ok, então vamos continuar agora com o que os manuscritos do Mar Morto falam sobre a Bíblia. Assim, interpretação, né? O que as descobertas dos manuscritos realmente nos ajudaram no entendimento da Bíblia, do cristianismo, do judaísmo. Em primeiro lugar, para responder a pergunta do Ed Wagner, né? Primeira coisa que os manuscritos do Mar Morto nos mostram é justamente sobre a ideia de cânon, que a ideia de quais os livros que realmente pertencem ao texto sagrado do judaísmo ainda não estava completamente definido.
E a gente percebe isso justamente pela presença desses livros extra-bíblicos que para a comunidade de Qumran era muito importante. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar dos movimentos mais para frente, né? Os fariseus, saduceus, etc. Mas eu já vou adiantar para vocês que, dependendo do movimento, eles tinham divergências em relação a quais livros eram considerados autoritativos. Então, para os essênios, por exemplo, alguns desses livros que nós consideramos apócrifos, para eles eram considerados textos sagrados, né? Já para os fariseus, por exemplo, que era a maioria, né, a visão, se tem uma visão um pouco mais predominante, seria a visão dos fariseus, já para eles correspondia mais ou menos ao cânon que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui nos manuscritos do Mar Morto. Não havia uma ideia de judaísmo, uma ideia de o que é Bíblia, né? Então, cada movimento tinha um pouquinho de uma certa divergência em relação a isso. Entre as várias cópias, né, dos textos da Torá, também, esse é outro ponto, que o linguajar, né, qual o texto realmente que é o texto mais oficial, já tinha algumas discussões naquela época. Então, para alguns que já conhecem um pouco mais, temos o texto masorético, temos o texto da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, que foi feita mais ou menos no ano 200 anos antes de Cristo, e temos a versão samaritana da Torá. Entre estes três textos da Bíblia hebraica, em algumas passagens temos algumas poucas diferenças, né? Em um verso aqui, um verso ali, um nome aqui, um número ali. E já aqui nos manuscritos do Mar Morto a gente já encontra algumas versões que vão dar origem a estes textos mais para frente, né? Ou que a gente percebe de onde que surgem algumas dessas diferenças. Então essa é outra coisa que foi bem significativa aqui nos manuscritos do Mar Morto. Né, os manuscritos proto-samaritanos encontrados no Mar Morto ainda não estavam completamente no formato final. O texto hebraico, que foi utilizado na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, mostra, também revela um pouco sobre da onde que surgiram algumas traduções específicas. O texto masorético, propriamente dito, ele é mais tardio, né? Mas da época da Idade Média já. Só que, já aqui nos manuscritos do Mar Morto, a gente já vê as origens de algumas das leituras, algumas das variantes textuais que a gente encontra posteriormente no texto masorético, né? Então, tudo isso, mais uma vez, é um achado muito, muito importante e valioso entre os manuscritos do Mar Morto. Em segundo lugar, o que os manuscritos do Mar Morto falam sobre o judaísmo? Como já falamos semana passada e como já falamos um pouco hoje, os manuscritos do Mar Morto realmente revelam que o judaísmo não era monolítico, não havia um único judaísmo, né? Na verdade, existiam vários movimentos judaicos e todos eles tinham uma certa divergência, seja de interpretação, seja de quais os livros que eles consideravam como textos autoritativos, como já mencionei, né? E isso ajuda a gente a entender também o meio, o contexto de onde surge, então, o movimento de Jesus e, posteriormente, a igreja cristã. Surge dentro deste meio de vários movimentos judaicos, com várias interpretações diferentes, várias visões diferentes do que é Bíblia, do que é religião, de como interpretar os textos sagrados, etc. Pesher é o nome de um dos documentos sectários, né, que a gente encontra. Lembrando que os documentos sectários são documentos especificamente produzidos pela comunidade de Qumran. No caso,
conhecido como os essênios, né? Esse aqui era um tipo de comentário que eles faziam dos profetas da Bíblia hebraica, e é uma categoria, é um gênero literário bem interessante, porque este comentário dos textos proféticos a gente percebe que a comunidade de Qumran entendia que eles se encontravam no fim dos tempos, né? Que o mundo ia chegar logo ao fim, alguma coisa assim. Então eles interpretam todos os textos escatológicos que se referem ao tempo do fim dos profetas, eles aplicam a situação deles, a situação histórica, político-religiosa em que eles se encontravam, né? Então, Pesher é justamente esse tipo de comentário que a comunidade fazia dos livros proféticos. Então, por exemplo, nesse comentário aqui, nesse Pesher de Naum, profeta do Antigo Testamento, Pesher, porque é um comentário dessa passagem de Naum, tá? E então, nessa passagem, nós lemos o seguinte: onde está a cova dos leões, a caverna dos filhotes? A interpretação da frase refere-se a Jerusalém, que havia se tornado antro de ímpios gentios. A passagem fala de Demétrio, o rei da Grécia, que tentou entrar em Jerusalém, aconselhado pelos procuradores de coisas fáceis. Mas Deus não permitiu que Jerusalém passasse ao poder dos reis da Grécia. Então, é interessante que neste comentário a gente percebe que estes membros da comunidade que estavam escrevendo este texto, eles achavam que os líderes religiosos de Jerusalém haviam sido corrompidos pelos gregos, né? Pela cultura helenística. Então eles achavam, não, esses líderes judaicos ali em Jerusalém, que estão controlando o templo, eles são corrompidos, eles não estão sendo fiéis à Bíblia, e conforme a gente vê em outras fontes históricas, foi justamente por causa disso que eles resolveram sair de Jerusalém e se isolar numa comunidade no meio do deserto, né? Porque eles estavam achando que os líderes religiosos em Jerusalém eram corruptos, não estavam sendo fiéis à Bíblia, etc., né? Então aí já revela, mais uma vez, essa divergência de interpretação entre os diferentes movimentos judaicos da época. Agora, um detalhe bem interessante aqui, como que a nomenclatura das abreviações dos manuscritos do Mar Morto, né? Então, quando estamos falando de manuscritos do Mar Morto, a gente sempre vai encontrar abreviações parecidas a esta. E esta abreviação sempre nos diz alguma coisa sobre o manuscrito. Então, o primeiro número, sempre vai se referir ao número da caverna em que o fragmento foi encontrado, tá? Então, neste caso, foi encontrado na caverna número 4, tá? A letra Q é Q de Qumran. Em seguida, o P minúsculo, neste caso, significa Pesher, que é o tipo de literatura, né? O Pesher, que é o comentário de um livro bíblico. No caso, este aqui é um Pesher do livro de Naum, por isso que o NaH é a abreviação do livro de Naum, né? Então, quando a gente vê a abreviação, fica claro que este aqui foi um manuscrito encontrado na caverna número 4 de Qumran. Se trata de um Pesher, um comentário do livro de Naum. Entenderam como funciona? Então, só mais um exemplo, só para vocês pegarem um pouco a ideia. Temos também um QP. Alguém gostaria de tentar me falar o que significa essa sigla aqui? Algum voluntário? Não. Abacuque. Primeiro é a caverna com Qumran, um Pesher de Abacuque. Muito bem, isso mesmo. Lógico, não são todas as siglas são tão fáceis assim, mas pelo menos o Qumran, né, dá para identificar. É mais
dá para pegar a ideia, né? Muito bem, continuando. O que os manuscritos do Mar Morto falam sobre o cristianismo? Bom, logicamente, naquela época ainda não existia cristianismo propriamente dito, mas o que a gente percebe é que muitas da linguagem ou do contexto histórico que nós encontramos no Novo Testamento não são completamente originais, revolucionários, novos ou radicais. Um exemplo para vocês. O livro de João no Novo Testamento, né? Muitos estudiosos acreditavam que o livro de João era um livro tardio, escrito só lá pelo final do segundo, começo do terceiro século, que era um livro muito influenciado pelos gregos, né? Pela linguagem, pela cultura, pelo pensamento grego. Essa linguagem, né, que a gente encontra de João lá de cima versus lá de baixo, ou trevas versus luz, essas coisas assim, que isso era influenciado pela filosofia grega e tudo mais, né? Mas, depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, eles perceberam que, na verdade, esse tipo de linguagem era uma linguagem bem própria daquela região, bem própria do judaísmo, dos judeus daquela época, né? Então não era necessário procurar paralelos de linguagem fora da Palestina, né? Então essa é uma das coisas que ajudou a gente a fazer esse paralelo entre os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento, mostrando que realmente muitos dos escritos do Novo Testamento tem uma linguagem bem parecida com aquilo que a gente já encontra nos manuscritos do Mar Morto. Então, só para terminar, vamos comparar algumas coisas que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto e os textos do Novo Testamento. Aqui o exemplo que eu mencionei, né, de luz versus trevas. Em João, 1 Tessalonicenses, nós lemos aqui essa passagem. Andem enquanto vocês têm a luz, porque para que as trevas não os surpreendam. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E depois, em 1 Tessalonicenses, vou pular aqui. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Agora, note o que a gente encontra aqui neste manuscrito do Mar Morto, encontrado na primeira caverna, né? E o M, neste caso, é uma referência ao rolo da guerra, é um rolo específico encontrado ali. Nós lemos o seguinte: o primeiro ataque dos filhos da luz será lançada contra o lote dos filhos das trevas, contra o exército de Belial. Ninguém se salvará dos filhos das trevas. Então, na oportunidade determinada por Deus, sua excelência brilhará para sempre na eternidade, na paz e na bênção, na glória e na alegria e na vida longa para todos os filhos da luz. Então, notem que não é necessário a gente ir procurar o contexto para esse tipo de linguagem no meio grego, alguma coisa assim. Os próprios judeus na Palestina já usavam esse tipo de linguagem, né? Mostrando mais uma vez que essa linguagem do Novo Testamento estava muito bem situada na Palestina do primeiro século. Mais um exemplo, eu vou direto aqui para o verso 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora, aqui na caverna número 4, o manuscrito 174, nós lemos o seguinte: e estranhos não mais o destruirá como eles anteriormente destruíram o santuário de Israel por causa de seus pecados. Ele ordenou que um santuário de homens fosse construído para si mesmo, a fim de que se oferecerem a ele como uma fumaça de incenso,
as obras da lei e de acordo com as suas palavras para Davi. Então, aqui temos mais uma vez essa linguagem, né, de um santuário de pessoas. É uma metáfora bem interessante que a gente encontra tanto nos manuscritos quanto no Novo Testamento. Então, só mais algumas observações para a gente finalizar aqui, antes de irmos para as perguntas. Interessante é que os livros de Deuteronômio, Salmos e Isaías estão entre os 3 livros mais encontrados em cópias, né? Tem mais cópias desses livros aqui em Qumran. E são estes os mesmos 3 livros que os escritores do Novo Testamento usaram mais frequentemente. Então, mais uma vez, a gente vê essa importância desses livros para os judeus, né, como um todo, daquela época, que se reflete também no Novo Testamento. Um paralelo que muitos estudiosos fizeram logo no início, quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, era a possibilidade de que João Batista era um essênio, né? Que ele vivia também numa comunidade assim. Tem sim muitas semelhanças entre João Batista e a comunidade de Qumran, mas com o passar do tempo foram se descobrindo mais coisas e notaram que, na verdade, as diferenças entre João Batista e os essênios são muito mais significativas do que as semelhanças, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar dos essênios mais para frente, mas só para adiantar para vocês um pouco, os essênios, por exemplo, eles usavam roupas brancas. João Batista utilizava vestes de pele de camelo. Outro, né? A comunidade Qumran vivia em comunidade. Já João Batista era conhecido por viver sozinho no meio do deserto. Então, temos algumas outras diferenças, mas a gente fala mais sobre isso mais para frente, né? Tesouro de informações históricas, como a gente já mencionou. Os manuscritos mostram também a diversidade de pensamento espiritual e de prática religiosa na antiguidade, os sentimentos expressos acerca dos textos sagrados e sua compreensão. Não, João Batista não era um essênio e o judaísmo de Jesus não emergiu dos essênios. Mas ainda assim, os manuscritos do Mar Morto oferecem muitos paralelos marcantes com os ensinamentos do Novo Testamento. E por causa disso, né, os manuscritos do Mar Morto nos fornecem um contexto muito, muito rico para compreender melhor o pensamento e os ensinamentos do Novo Testamento. Ok, vamos então para perguntas, comentários, dúvidas. Eu vi que tem várias aqui no bate-papo. Vou responder essas primeiro, aí depois a gente volta para outras aqui. Henrique está perguntando se eu sou filha do Dr. Wilson Paroski. Sim, eu sou filha dele. Legal que você conhece ele. Desde que época se tem a Torá escrita? Quando que os outros textos foram acrescentados no Antigo Testamento? Bom, pergunta bem interessante. Eu, na verdade, estou estudando sobre este assunto em outro contexto, né? A origem do alfabeto escrito geralmente é datado mais ou menos por volta do anos 1300, 1400 a.C. Logicamente, né, as pessoas que acreditam que foi realmente Moisés que escreveu a Torá, Moisés teria vivido mais ou menos por volta dessa época, 1100 a 1300 a.C. Então, é bem interessante que o surgimento do alfabeto escrito corresponde mais ou menos à época em que a Torá estava sendo escrita, né? Lógico, tem várias diferentes opiniões em relação a isso, né? Mas eu achei essa uma teoria bem interessante aqui que a gente encontra. Quando que os outros textos foram acrescentados no Antigo Testamento, aí também é um debate super longo, mas a visão tradicional farisaica é que foi Esdras, que a gente conhece do Antigo Testamento,
quem reuniu os textos sagrados em um só, assim, em um conjunto, né, em um cânon. Então, ele que reuniu a Torá, os profetas, os escritos, e a partir de então eles foram considerados como um conjunto. Mais uma vez, temos que lembrar que essa é a visão farisaica, né? Que mesmo assim havia algumas divergências em relação a isso. Mas essa corrente farisaica foi a que se tornou mais a visão mais central, especialmente depois da destruição de Jerusalém. Então, eles que continuaram com essa tradição, com este cânon, né, do Antigo Testamento. É possível que Jesus e João Batista tiveram contato com a comunidade dos essênios quando andaram no deserto? Possível mas não temos nenhuma evidência específica sobre isso, né? Mas a gente vai falar mais sobre os essênios daqui a algumas aulas, quando a gente for falar dos movimentos do judaísmo. Ok, próxima pergunta. Se esses manuscritos não fossem encontrados, não existiria o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento? Não, a gente já tinha todo o Novo Testamento, já tinha todo o Antigo Testamento. A única coisa é que esses manuscritos mostraram como que já existia muitos desses textos já naquela época, lá atrás, datados no primeiro, segundo século antes de Cristo. Antes disso, muitos dos manuscritos do Antigo Testamento que se tinha conhecimento eram muito, muito mais recentes, né? Já o Novo Testamento, só lembrando que o Novo Testamento, não temos manuscritos do Novo Testamento nos manuscritos do Mar Morto, tá? Porque eles foram escritos um pouco mais tarde. A única coisa aqui que os manuscritos do Mar Morto nos ajudam é a entender o mundo conceitual, linguístico, contexto socio-religioso da época em que o movimento de Jesus, os apóstolos e tudo mais estavam sendo escritos, ok? A tradução da nossa Bíblia atual tem relação perfeita com os manuscritos ou tem algum ponto nesses achados que acrescentam ou diverge em algum ponto do nosso cânon? Essa é uma boa pergunta e a gente vai falar mais sobre isso em uma aula mais para frente, mas eu já posso dizer para você, toda tradução é uma interpretação, né? Então vai ter sim algumas divergências, por isso que quanto mais conhecimento que a gente tem das línguas originais, mais próximo a gente está ao original da Bíblia, né? Porque sempre tem alguma coisinha ou outra na tradução que o tradutor vai acabar interpretando de um jeito, se fosse outro tradutor ia interpretar de outro, então isso sempre existe em traduções, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso em outra aula. Essa cultura de copiar textos era típico destes povos? Sim, temos vários escribas judaicas que eram profissionais em copiar textos, né? Lembrando que a imprensa foi só inventada no meio da Idade Média, né? Até lá era tudo copiado à mão. Então tinha que ter todo um sistema direitinho de como copiar para que esses textos realmente fossem preservados. Alguma outra pergunta ou dúvida? Oi, Morgana. Oi, Candy. Acho interessante essa colocação com relação à veracidade dos manuscritos e só para fazer também uma colaboração, eu tive o privilégio também de poder participar de uma viagem a Israel e nesse sítio arqueológico especificamente. E nunca esqueci que ao ver ali também o comentário a respeito dos manuscritos de Isaías, do pergaminho encontrado, foi colocado durante o estudo lá de que neste rolo apenas 166 palavras não checavam com o original, mas que elas não modificavam o sentido. Né? Eram apenas diferentes, mas não no sentido.
Sim. E eu achei isso muito bacana, muito interessante, e ao ouvir vocês falando a respeito disso, achei interessante também fazer essa colocação. Sim, muito obrigada. E este realmente é um ponto bem importante de se lembrar. Embora haja, assim, algumas divergências, né, em relação a uma palavra ou outra, ou mesmo o ponto da tradução, né, que às vezes um tradutor vai traduzir de um jeito, outro tradutor vai traduzir de outro, mas o importante é sempre lembrar que a ideia, a mensagem, em nenhum momento mudou. Essas pequenas divergências que estamos falando são em detalhes que não mudam a ideia, a mensagem principal. Então é um ponto bem importante este. Obrigada, Morgana. Obrigada também, Kit. Ok, mais uma pergunta, aí já temos que parar por aqui. A importância desses textos se basearam em quê? Escrita, forma, padrão, material? Na verdade, foi na antiguidade dos textos e na quantidade dos textos antigos, né? Antes disso, a gente realmente praticamente não tinha manuscritos tão antigos quanto estes. Então, logicamente, quanto mais perto do contexto original e tal, mais importante, mais valioso os manuscritos, os achados. Então, foi basicamente por isso, logicamente, muitas outras razões, mas este eu diria que seria a principal importância dos manuscritos do Mar Morto, por causa da sua antiguidade. Ok, gente, então, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade, mandar por e-mail também, que eu posso responder. Também, se alguém não recebeu o e-mail semana passada com os materiais, mande um e-mail para mim, para eu enviar para vocês. Deixa eu só mandar aqui mais uma vez meu e-mail para vocês no bate-papo, para vocês terem. keldp@eteachergroup.com, tá bom? Eu estou sempre à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Um abraço a todos. Nos vemos semana que vem. Ok. Eu não recebi coisa da aula, não. Manda um e-mail para mim, então, que daí eu mando para você, ok? Qual é o seu e-mail, Kevin? Tá no bate-papo, eu acabei de mandar aqui. Pois é, eu olhei no chat e não É keldp@eteachergroup.com. Ok? @eteachergroup, né? Isso. Tá. Ok, shalom, gente. Abraços para Shalom. vocês.